Você já pensou se a igreja fizesse diferente do mundo no que diz respeito às estruturas? Se ao invés de procurar pessoas para ocupar as colunas, os ministérios, os cargos que ela cria, se ao invés disso ela olhasse para a pessoa que Deus desenhou, que Deus depositou o Espírito Santo dele, que Deus deu dons a essa pessoa, e a partir dessa pessoa a igreja começasse então a pensar na obra que ela pode realizar através de cada um que chega, através de cada um que recebe do Espírito Santo, cada um que é formado e edificado através da palavra viva de Deus. Já pensou se a gente não gerasse estruturas para as pessoas ocuparem as estruturas, mas a partir de cada pessoa, de cada discípulo, de cada ser humano, a gente considerasse tudo que Deus já fez por ela, nela, e que pode fazer também fazer através dela, e só assim a gente começasse de verdade a contemplar o desenho da igreja, a estrutura da igreja. Eu sei que a estrutura é necessária, mas a estrutura não é um fim em si mesmo, e toda a estrutura deve obedecer alguns princípios para que ela não seja um impedimento, um problema para o crescimento do corpo de Cristo. O primeiro princípio é que a estrutura, ela não pode, como eu falei, ser um fim em si mesmo. Se ela se tornar um fim em si mesmo, ela nunca vai poder ser mexida, ela vai se tornar um ídolo no meio da igreja. Outra coisa, ela precisa ser flexível. Por quê? Porque o corpo é vivo. Então o corpo, ele cresce, o corpo se move, e aí a estrutura não pode ser uma coisa rígida, um gesso, não pode ser um gesso, senão vai travar o corpo. Eu sempre me lembro de Davi tentando andar com a armadura de Saul, né? Que coisa difícil para ele andar com a armadura de Saul. Então eu lembro também que todo ano que passava, Ana levava uma estola nova e adequada para o novo corpo de Samuel, o corpinho que estava crescendo, desenvolvendo, né? Então a estrutura não pode ser uma coisa, um gesso, não pode ser como a armadura de Saul sobre Davi, aquela coisa pesada, difícil, né? E muitas vezes a estrutura se torna para a igreja algo assim muito parecido com a armadura de Saul, pesada, difícil de carregar, né? E muitas vezes também ela é apertada, impede o corpo de se mover, e ela não pode ser assim uma coisa inflexível, ela não pode ser um fim em si mesmo. A estrutura, ela precisa atender o corpo, e a gente não pode olhar mais para a estrutura do que para o corpo, porque foi o próprio Jesus que disse que a roupa, ela não é mais importante do que o corpo, assim como a comida não é mais importante do que a vida, né? Então a roupa, ela não é mais importante que o corpo. Então a estrutura não é mais importante que o corpo, né? A forma como a igreja se apresenta, como ela se veste, aqueles ministérios de apoio não são mais importantes do que o corpo de Cristo, que precisa crescer através do ministério de todos os santos, né? Que é o ministério de todos os santos que faz a coisa acontecer realmente. Então os santos não podem se envolver mais com a estrutura do que com as pessoas, né? Os santos não podem olhar mais para a estrutura de apoio, né, do que para as pessoas. Se um dia você deixar de estar com alguém, tratar com ele, o olho no olho, evitar essa pessoa para estar, por exemplo, no ensaio de música, você está desviado do propósito real de Deus para a sua vida. Se um dia você priorizar as planilhas, a administração, em detrimento a estar sentado com um casal ou evangelizando alguém, levando a palavra para alguém, você está desfocado, realmente desfocado. E eu queria deixar essa reflexão para você. 5 minutinhos para você pensar aí a vida, tá? Um beijo. A gente está no caminho aqui para o Rio de Janeiro. Meu amigo Cristiano está no volante, lá atrás está Denise
Simone. E se Deus quiser, a gente chega no Rio para o nosso encontro de Semana Santa. Então, um beijão no teu coração. Fica na paz de Jesus. Tchau.